Alô você, tudo bem? Eu sou o JC Anjos e estamos aqui para mais um vídeo sequencialzine, nosso canal. Bom, gente, esse vídeo, né? Esse vídeo, ele deve estar. Eu espero que eu envie ainda hoje, porque o seu conteúdo ele tem assim um teor meio extraordinário. Até a respeito de uma postagem que teve ontem, né? Que foi feito ontem pelo site Legião dos Super-Heróis, né? Foi publicado por Gus Fialks, não sei como é que se pronuncia o nome dele, Gus Fiol, não sei se ele é francês, peço desculpas pela minha pronúncia horrível, mas a gente vai falar sobre isso já já. Antes eu vou dar um recado para vocês, sobe a vinheta. Sequencial Zine. Então, é isso aí, gente. Vamos lá. Antes de mais nada, se inscreva no canal se você está chegando aqui a primeira vez. Dá aquele seu like maroto, né? Comente, né, se você gostou do conteúdo, tem alguma dúvida, quer comentar, quer acrescentar alguma informação, ou simplesmente passe e dê um oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. E compartilhe, porque isso ajuda demais o canal, beleza? E se você tem trabalho novo, tem um trabalho aí, você é artista, autor, escritor e quer divulgar aqui no canal, é só entrar em contato com a gente lá no nosso Instagram do Sequencialzine, certo? E se você gosta de quadrinhos, gosta de webcomic, né, gosta de ler quadrinhos na web, ou quiser também experimentar, eu não gostava, aprendi a gostar, deu um pulo lá na plataforma Flipthrough. É isso aí, Flipthrough. Sequencialzine HQ. Sequencialzine também tem suas histórias em quadrinhos publicadas por mim, JC Anjos. Dá uma conferida lá. E também confira outros quadrinistas que, a propósito, vai estar estreando. Já até esse momento, não sei, até o momento que esse vídeo foi ao ar, se tá para estrear, já estreou, tá, ou não. Mas fato é que temos agora uma série chamada Resenha Flip-Through. Resenhas Flip-Through. É uma série, né, um quadro, em que eu vou trazer alguns quadrinhos que eu li lá na Flip-Through e tô trazendo aqui e vou trazer aqui para falar um pouco deles, dar umas dicas de quadrinhos para vocês irem lá conferir, ok? Bom, a razão desse vídeo propriamente dito, né, é sobre uma publicação, né, sobre uma declaração que Danai Gurira, a Okoye, né, a líder, né, a, a líder das Dora Milaje, lá no filme Pantera Negra, Wakanda 2, já está indo para sua segunda sequência, né, Wakanda Forever. A Danai Gurira, ela fez uma declaração, né, há alguns dias. Foi postado ontem pelo site Legião dos Super-Heróis, pelo Gus Fiol. Perdão se eu estou pronunciando errado mais uma vez. Ela fez uma declaração respondendo ainda algumas aquela declaração de algum tempo atrás do Martin Scorsese dizendo que os filmes de super-heróis são parques de diversões. Ainda está repercutindo, vira e mexe, tem atores se manifestando a respeito, sobretudo os atores que participaram, né, desse nicho que tem feito muito sucesso, né, no cinema. E essa declaração infeliz, né, de que os filmes de super-heróis soavam como parques de diversões, né? Ele deixa isso bem claro, né? E eu vou trazer aqui uma discussão baseado no que a Danai Gurira fala e do Martin Scorsese também, baseado nessas duas linhas de pensamento. Na verdade, eu tenho pensado bastante em sair desse foco de falar de filmes de super-heróis
aqui no canal. Primeiro que para mim já está muito desgastado, né? Não é nenhuma crítica destrutiva em relação a isso, mas para mim não faz mais sentido eu ficar falando de filme de super-heróis, que pra mim eu não tenho mais aquela catarse que desde aquele filme eu virei uma viúva, né? Da Guerra Infinita, eu não tenho sentido mais. Tem tido filmes bons, pontuais, isso é inegável, muito bons, mas eu realmente não vejo muita relevância mais ficar trazendo filmes, a não ser que um filme realmente me toque bastante. E aí eu venho a trazer ele aqui na categoria de cinema mesmo, não de filme, não de um nicho específico, de um gênero específico de super-herói. Porque a maioria dos canais, eles trazem os filmes de super-heróis porque fazem parte do nicho deles falar de cultura pop. Aqui, na verdade, Sequencialzine, eu estou tentando buscar no Sequencialzine, né? A gente está tentando aqui buscar novos olhares, né? Trazer outras produções, né, artísticas e culturais aqui. Eu tô querendo, eu tô buscando essa identidade e fugir um pouco desse nicho só de quadrinhos. Muito embora eu goste bastante de quadrinhos, eu leio quadrinhos. A minha monografia foi sobre quadrinhos. Aliás, a minha monografia vai ficar aqui na descrição porque faz parte desse vídeo. Então é importante depois vocês derem uma olhada lá. Então, a justificativa de eu fazer esse vídeo é meio também como uma saideira, mas também tem a ver com a minha minha tentativa, né? Eu já venho ensaiando isso há algum tempo, a minha tentativa de uma próxima fase falar sobre coisas do cinema, por que não? Mas no âmbito mais amplo da arte, da cultura em geral. Pois bem, o Martin Scorsese dá essa declaração alguns anos atrás, né? Dá essa declaração. Muitos atores posteriormente vieram a se manifestar. É importante dizer que Martin Scorsese é um diretor, como todo mundo sabe, é um diretor de um cinema que produziu bastante um estilo na década de 1970. Mas ele já é um diretor anterior a isso. Ele é um diretor de uma geração de diretores que tinham uma certa autonomia, né, de suas produções, né, durante muito tempo se entendeu que esse tipo de autonomia seria um cinema que eu poderia dizer um cinema autoral. Isso tem muitas discussões. O que é cinema autoral? O que é cinema... Ah, não, nem é cinema autoral, mas o cinema artístico. É um termo que se usava bastante. Isso aqui é um cinema arte, cinema artístico, até por causa de uma estética, de uma autonomia, de uma narrativa menos enlatada, como se falava antes. Mas essa autonomia, esse cinema arte é bastante contestado, né? Porque o que é artes hoje em dia, né? O que se entende sobre arte? É uma arte que é comparada a uma obra de arte de uma galeria, de um museu? O que é esse cinema arte? Bom, hoje se fala em cinema autoral e cinema de produtora, né? Até para poder amenizar esses impactos que até então são estratificantes, são estratificados, são por si só hierarquizantes. Pois bem, o Martin Scorsese, ele vem dessa geração de diretores com autonomia, né, de cinema não de arte mais, mas de um cinema de autor. E nós temos diretores mais recentes, né, diretores como Christopher Nolan, que por terem conseguido grandes sucessos de bilheteria com produções maravilhosas, como a trilogia do Batman, né, Cavaleiro das Trevas, também entrou nessa vibe do cineasta intelectual, do cineasta artista. Então tem muitos, assim como Christopher Nolan, como Martin Scorsese, entram nesse filão de diretores que se acham gênios e depreciam outros filmes de filão como são o gênero dos quadrinhos. Eles esquecem que grandes diretores, eu já vou começar dando esse pé na porta antes de chegar no site.
Eles se esquecem que grandes diretores, grandes cineastas fizeram parte de um nicho também que foi bastante explorado na década de 60, muito mais na década de 70 para 80, que é os filmes de westerns, né, os filmes de faroeste. E que até a própria Hollywood também se apropria desse gênero e produz em massa esses filmes e produziu grandes diretores, lançou grandes cineastas. Já começa por aí. Então vamos lá na citação, vamos lá na citação da Nanai Gurira sobre essa declaração que repercutiu através desses tempos aí do Martin Scorsese, que tem que tem um coro atrás dele. Vamos lá. Bem, eu trabalhei muito proximamente de Ryan Coogler. Ryan Coogler é o diretor do Pantera Negra. Né? Só abrindo um parênteses aqui. Minha experiência trabalhando sob seu comando é que tudo é profundamente cinematográfico de todas as formas que eu possa imaginar. Nós não estamos deixando nada em casa. Estamos trazendo tudo, ou seja, ela está dizendo que eles foram com tudo, né? Eles se entregaram a esse projeto. Estamos trazendo nosso entendimento sobre nossa cultura, sobre humanidade, sobre o nosso gênero, sobre as complexidades do mundo em que vivemos e as especificidades desse mundo. Nós temos que colocar tudo que temos nessa franquia. E é isso que nós fazemos definitivamente. Nós não fizemos os dois filmes pensando, isso não foi nada. Não, era tudo que tínhamos e um pouco mais. Então, eu espero que isso seja cinema para alguém. Bom, essa foi a citação da Danai, né, da Danai. E a gente volta de novo ao conceito. O que é cinema de verdade? O que é o cinema? A gente passa a pensar no cinema. Não vou nem entrar ainda no mérito do que é o gênero de super-herói. O cinema, como eu falei no início, ele hoje é pensado como cinema de autor e cinema de estúdio, que é o filme, que é o cinema encomendado. Na maioria das vezes esses filmes são encomendados pela grande indústria como é a Hollywood. Hollywood, ele nasce como qualquer indústria, né, como qualquer emissora de televisão. Aqui no Brasil, né, ele nasce com uma intenção realmente de ganhar dinheiro, nasce para o capitalismo. Não é muito diferente do cinema de autor, né, porque a única diferença ali é que tem ali um cinema independente, que o autor, em que o diretor ele tem mais autonomia, mas se você pensar o cinema como uma produção coletiva, ele faz muito mais sentido a essa coisa mais industrial do que propriamente o cinema de autor. Muitas pessoas acham que o cinema de autor veio primeiro que o cinema como coletividade. Primeiro que o cinema ele nasce para as massas, né? Ele nasce marginalizado. Ele é feito ali logo após o desenvolvimento da fotografia ali com uma coisa ali uma forma de distrair as massas, que existiam sessões que eram chamadas de rendezvous, que eram aquelas sessões matinês ali no final do dia, em que as pessoas assistiam filmes em galpões depois que eles saíam essas pessoas saíam das fábricas, e era um rendezvous mesmo, as pessoas ficavam em pé, assistiam os filmes em pé, como se estivesse assistindo um show, né? Muitas pessoas fumavam dentro de um galpão fechado. Os filmes não tinham uma edição, eram fotogramas de verdadeiros experimentos, como o cinema estava nascendo. Era mais imagens fotográficas em movimento, como experimentações, né? Alguns filmes, fotogramas e alguns pedaços de filmes eram recortados e colados em outros títulos, numa tentativa de inovar, mas aproveitando o material antigo. Havia também o ilusionismo, né? Os recortes dos fotogramas para manipulação da imagem, para dar aquela sensação de ilusão que vai dar origem, né, aos efeitos especiais do cinema moderno.
Então, assim, então o cinema ele nasce para as massas. Ele, eu sei, quanto linguagem, ele é uma linguagem voltada para as massas. E esse conceito do cinema como arte, né, como uma coisa artística, veja, o cinema ele é bem parecido com os quadrinhos nesse aspecto. Só agora que estão se falando de um quadrinho com uma coisa mais voltada para um conceito, para algo mais conceitual, algo mais estético. Mas os quadrinhos também era para as massas, era feito muito para as crianças, e o cinema era para os trabalhadores. Então, assim, o cinema não nasceu nada, não veio de uma nobreza como todo mundo, como muita gente imagina. Já começa por aí. Para vocês terem uma ideia mais ou menos o que é essa coisa, né, do que é a indústria do cinema, eu vou colocar, tá na minha monografia, né? Eu vou citar não vou citar, mas eu vou apenas recomendar para vocês o livro do Adorno. Na verdade, ele é um filme que ele escreve ele não escreve sozinho, ele escreve com outro teórico, né, outro filósofo, o Horkheimer, né? São ambos pensadores da escola de Frankfurt, da Alemanha. O Adorno ele faz várias críticas sobre a indústria cultural, né? Sobre como essa indústria ela é consumida pela sociedade. Eu usei ele na minha monografia, usei ambos, né? O Adorno e o Horkheimer na minha monografia, até mesmo para tentar contextualizar, porque tem gente, assim, o Adorno, esse livro Indústria Cultural, ele tem várias margens para interpretações. A minha interpretação, para entender Adorno, eu tive que contextualizar, entender o contexto da época para poder entender. E apesar da gente sentir que o Adorno ele faz duras críticas aos quadrinhos, né, tem até grandes pensadores sobre estudos das HQs aqui no Brasil que fazem duras críticas ao Adorno. Eu faço é preciso fazer uma contextualização que o Adorno, quando ele faz críticas ao cinema e aos quadrinhos, ele não está fazendo propriamente essas como linguagens, como expressões culturais. Ele faz uma crítica, porque pode ficar parecendo que é uma crítica elitista, mas se você for entender o contexto da época em que os Estados Unidos estavam se levantando culturalmente, né, a custo de duas guerras mundiais, a gente passa a entender a crítica do Adorno em relação ao cinema de massa. Ele está fazendo uma crítica direta à cultura norte-americana. Então, quando você tem essa leitura, você consegue entender melhor as críticas do livro Indústria Cultural e Sociedade, do Adorno e do Horkheimer, tá? E aí a partir desse pensamento, quando você começa a entender que a indústria cultural existe, o que o Adorno vai chamar, né, de ele vai colocar ali, né, o que é massivamente ordinário, né? Massivamente uma indústria massiva que não traz nada de reflexão. A gente vai chegar no que seria o gosto. Né? A partir dessa leitura do livro da indústria cultural e sociedade, a gente vai começar a pensar: será que os nossos gostos são gostos pessoais ou são gostos construídos? Aí você vai chegar em Kant, aí o Kant vai ali na filosofia dele falar que o gosto é universal, mas para a gente não ficar em Kant, a gente pode pensar a partir do que é capital simbólico do Bourdieu. Bourdieu vai falar, né, que o capital simbólico, apesar de ser simbólico, ele é um capital, ou seja, ele gera lucro, ele representa lucro. E quando a gente tende a pensar que, por exemplo, o cinema de autor ele tem uma certa eu gosto do cinema autor porque, para mim, ele é superior ao cinema industrial, da indústria cinematográfica dos estúdios. É preciso ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes o nosso gosto, a maioria das vezes o nosso gosto é construído. Porque, como primeira coisa, quando se fala o que se falava antes do cinema artístico, estávamos falando de um cinema
de um cinema que muitas vezes ele é europeizado. Quando ele sai do eixo da Europa e vai falar de filmes, de outros filmes, vai retratar outros universos, como por exemplo o universo indiano, né, com o universo japonês, né? Quando esses filmes vão, por exemplo, quando esses cinemas vão falar de filmes como, por exemplo, O Céu que Nos Protege, tem um outro filme que é baseado, agora me foge, que é um filme bastante clássico, que vai falar de uma Índia ainda ali colonizada, enfim. A gente vai achar esses filmes que tem uma visão antropológica europeizada como um cinema de arte. Mas na verdade é apenas um olhar europeu dominante sobre outras culturas que eles consideram superiores. Então, mas Júlio, então eu devo parar de assistir esses filmes? Não. Você assiste os filmes, tem muita riqueza cultural ali, você pode pegar muita coisa interessante, mas sempre lembrando que, primeiro, existe outros cinemas produzidos, por exemplo, a produção de algumas comunidades indígenas aqui no Brasil, muitos filmes são produzidos pela própria comunidade. Muitos filmes africanos, do continente africano, de alguns países africanos, são produções dos seus próprios países. E não é aquela coisa de uma produção norte-americana ou uma produção anglo-saxônica, franco, não sei o que, chegar ali, gravar como se estivesse olhando um zoológico de seres humanos, né? E depois vou mostrar em Cannes para ganhar prêmios. Então existem cinemas e cinemas. Hoje o cinema é mais diversificado. Você consegue procurar filmes que fujam um pouco desse olhar ocidental. Tem muitos filmes bacanas, filmes produzidos, por exemplo, em África, que é interessante. Outro livro que eu cito na monografia, que tem muito a ver com Martin Scorsese, só para vocês terem uma ideia, o quanto essa declaração dele soa bastante tiozão, bastante demodê, bastante século passado. Eu vou recomendar aqui para vocês A Estetização do Mundo, Viver na Era do Capitalismo Artista, de Gilles Lipovetsky, nome difícil, e Jean Serrois. É um livro muito bom, é um livro que nos faz entender como hoje funciona essa questão do que é arte e do que é consumo, né? Consumo massivo, que nada mais nada menos essas fronteiras entre a arte do bom gosto, a arte elitista, a arte de uma elite, né? A arte nobre e as artes e a produção que está remetida ali ao popular, né, ao populacho, ao consumo massivo, essas barreiras estão totalmente derrubadas. Hoje tudo é consumo, não tem como fugir. Porque havia uma barreira antes em que a arte, né, a arte numa forma geral, as artes de galeria, né, os cinemas com uma estética mais voltada para a contemplação, mais filosófico, eles até pouco tempo atrás se consideravam essas artes acima das artes que o público mais massivo consumia. E isso não existe. O livro vai falar sobre isso, que hoje tudo é consumo e que hoje os sonhos são vendidos de uma forma massiva, que as obras de arte, até pela internet, né, através da replicação da imagem, né, na web, a arte se perdeu essa coisa do que é original. Isso já começa até antes da internet, com Marcel Duchamp. A propósito, eu vou fazer aqui também uma série sobre artes visuais, e que eu vou trazer essas questões. Aguardem. Então, quando a Danai Gurira ela fala
não deixamos nada em casa. Cara, cara, é tipo assim, é, ela está dizendo que todos ali estavam envolvidos no projeto como uma coisa séria, como um projeto sério. Ela combate, só aí a gente percebe o quanto ela está combatendo a infantilização a infantilização de tudo que é remetido ao gênero dos quadrinhos. Mas é mais do que isso. Ela quer dizer que o ator, o papel do ator é justamente trazer, se entregar, levar sua potência para o seu personagem. E não é só isso, ela está dizendo aqui que ela também que todos eles trouxeram suas especificidades, suas vivências, seus atravessamentos, sua visão de mundo. Isso é maravilhoso, você saber. Aquilo que eu falei em lives, até com o Alexandre Franco, que o ator ele traz suas vivências para o seu personagem. E a Danai, ela deixa isso claro, que um projeto como Pantera Negra, eles se doaram ao máximo. Então, quando ela relata isso tudo, né, que todos os envolvidos ali no projeto deram tudo de si para os seus personagens, que trouxeram suas experiências de mundo para os seus personagens, e ela fecha, que no meu entender foi numa maior humildade, e através dessa humildade, mas não uma humildade submissa, mas uma humildade em que ela dá na cara do Scorsese com luva de pelica, né? Quando ela fala assim, não, era tudo que tínhamos e um pouco mais. Ah, isso não foi nada. Quando ela fecha assim, era o que tínhamos e um pouco mais. Então, eu espero que isso seja cinema para alguém. Gente, quando ela fala isso, ela, ela, cara, ela já decreta. O que é cinema? O que é cinema para o senhor, para o senhor, Mr. Scorsese? O que é o cinema para o senhor? É só o que o senhor faz? É só o que a sua geração faz? É só alguns iluminados, alguns gênios iluminados como o senhor faz? Que a ideia de gênio é uma bobagem, vamos combinar, né? A ideia do gênio é uma mentira. Dizer que você foi ungido por uma entidade metafísica, cósmica, que você nasceu com um dom, para mim é uma mentira. Todos nós carregamos a potência, todos nós carregamos um axé conosco que vai nos despontar para alguma atividade humana. Não tem nada de divino nisso. Divino somos nós. Mas será que só existe alguns eleitos? Alguns eleitos? Ou será que o cinema ele é muito mais do que alguns eleitos? Quando a Danai Gurira fala que espero que isso seja cinema para alguém, ela está falando com um espectador, porque a arte ela não tem nada a ver. Por mais que exista um mercado de artes, um mercado de cinema, existe uma coisa que nenhum dinheiro vai conseguir alcançar, vai conseguir pagar, que é a relação da obra com o espectador. Isso é uma coisa de foro subjetivo. Em outras palavras, senhor Martin Scorsese, não é o senhor que vai definir o que é cinema e não é cinema. Não é o senhor que vai definir o que é arte e o que não é arte. É o público. O mercado pode até etiquetar. Isso aqui é arte, isso aqui não é arte. Essa obra de arte não pode ser exposta, ela não é nem obra de arte. O mercado pode até etiquetar, muito embora essas barreiras já estão derrubadas há muito tempo, tá? Mas não vai ser o senhor, com todo respeito à sua obra,
com todo respeito, gosto muito dos seus filmes, mas não é o senhor que vai determinar que o gênero filme de super-herói não possa ser obra de arte, não possa ser um filme artístico, não possa concorrer a um Oscar, muito embora eu não gosto de Oscar, não gosto de premiações, para mim tudo é tendencioso, mas todo filme tem direito a concorrer. Não é o fato de eu não gostar dessas premiações fajutas que eu vou dizer que um filme não mereça. E nem o senhor também. Então, é preciso entender, a partir dessa declaração da Danai, muito bonito, por sinal, assim, muito singelo, muito generoso da parte da Danai. Ela só podia ser a líder das Doras Milaje, né? Só podia ser. Ela é fantástica, ela tá maravilhosa. Ela foi maravilhosa em The Walking Dead, tá maravilhosa nesse filme. Então, a partir dessa declaração da Danai, a gente passa a pensar, a gente precisa saber separar as coisas. Primeiro, o filme de super-herói e o cinema propriamente dito. Quando a gente fala de cinema, estamos falando de todos os gêneros cinematográficos. Quando a gente fala em super-herói, estamos falando de um gênero específico. E é o mesmo e o gênero de super-herói, de adaptação de quadrinhos, não é muito diferente dos bilhares e milhares de filmes de adaptação de livros livros de literatura, como Agatha Christie, como Stephen King, né? Não é muito diferente dos westerns, né? Do faroeste, do filme Faroeste Spaghetti, não é isso? Que durante muito tempo foi consumido a larga escala, né? Massivamente. E isso não foi razão nenhuma para impedir de muitos diretores daquela época, até muitos que até pouco tempo atrás deram umas declarações bastante duvidosas, bastante problemáticas, não deixaram de lançar esses cineastas como verdadeiros diretores de grife. Por que não de grife? Só que é preciso entender também que o cinema ele é uma produção coletiva, ele não é um navio em que o comandante, quando chega no porto após uma viagem turbulenta, recebe os créditos sozinhos, tá? Porque um cineasta sem pelo menos um cara ali para segurar a câmera e um outro cara, uma outra pessoa, né, para editar, né, e atores como a Danai Gurira para poder trabalhar, né, dar vida a esses personagens, o diretor não existe. É um eco cultural, é um ecossistema cultural que um precisa do outro para sobreviver. Não tem essa, minha gente, mas não tem essa mesmo. E quando ele diz que o gênero de super-herói é um parque de diversões, ele está sendo desrespeitoso com seu colega diretor, né, com o Ryan Coogler, ele está sendo desrespeitoso com os atores, com a classe de atores, ele está sendo desrespeitoso com o público que gosta desse gênero. Então, não sei o que é pior, porque vamos combinar, é a mesma coisa que um técnico de futebol falar mal de jogadores de futebol ou de um colega técnico e ainda se virar para a torcida e dizer essa torcida aqui não presta. Então, Martre, o senhor é deselegante. O senhor tem uma mentalidade elitista colonialista. Eu sei que o senhor falou isso há muitos anos, o senhor pode ter mudado de pensamento. Acredito que não, porque é muito complicado alguém ter essa humildade. Mas que declarações como o senhor Scorsese ainda continua respeitando sua obra. Eu sei separar bem as coisas,
Não vou cancelar a obra dele, cancelo ele. Eu odeio essa palavra cancelar, por sinal, tá? Mas que isso não sirva como parâmetro de construções retrógradas, de que existe uma produção cultural melhor que a outra, que isso sirva de parâmetro. Gente, acho que ficou tudo que eu queria falar. Muito obrigado aí, mais uma vez, pela audiência. Se você está chegando agora, se inscreva. Se você assistiu o vídeo até agora e esqueceu de dar aquele like, dá aquele like maroto, tá? Comente aqui o que você achou. Se tem alguma coisa que você discorda, mas venha na paz, por favor. Venha na paz. Se você quiser elogiar, faz bem pro ego, estimula a gente. Ninguém aqui, eu não tô aqui ganhando nada além de, de divulgar um pouco que eu entendo da minha visão de mundo. E compartilhe e vai lá na Fliptrue, vai na plataforma Fliptrue e conheça os meus trabalhos de quadrinhos. Minha monografia tá aqui, vai ficar aqui no link para vocês darem download. Dê uma lida, tem muita coisa ali que eu comentei aqui no vídeo tem a ver, tá? E se vocês quiserem se aprofundar, eu tenho um curso aqui no canal, né? Um curso que eu falo um pouco sobre quadrinhos como prática em sala de aula, né? Quadrinhos como ferramenta pedagógica, mas também como cultura mesmo, como cultura de consumo, né? Como objeto cultural. Bom, dá uma conferida lá, vai estar aqui nos cards. Beijo no coração. Sequencial Cine. O que foi, Ororo? Indústria cultural e sociedade. Na verdade, perdão. É um livro que ele escreve com o Black.